Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao estudo da nossa revista, que é a revista Até os Confins da Terra, e nós vamos falar na lição 11, que o título é Missões e a Igreja Perseguida. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração para que Ele possa nos abençoar neste momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esse estudo da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa nos estar abençoando neste momento, abençoando cada vida, Senhor, que vai participar das redes sociais através desse estudo, Pai, que possa ser ricamente abençoado. Venha nos dar discernimento, compreensão, que o Seu Espírito Santo nos ajude, sim, a compreender a Tua Palavra e tudo que é aquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Abençoe os missionários, abençoe nossas vidas, Senhor, e que possamos sempre estar contribuindo ou financeiramente, ou com oração, ou até mesmo indo para pregar o Teu Evangelho. Pai, seja conosco, nos abençoe e nos guarda e livra de todo mal. É que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início. Hoje eu não vou falar muito a respeito da revista, não, assim, acompanhar a lição, mas eu quero falar na questão da missões e a igreja perseguida. E aí, então a gente vê que a igreja nasceu em um contexto de perseguição. A palavra perseguição vem do latim através, que é seguir, que dá a ideia de algo que nós segue opressivamente, correndo atrás de algum de nós e alguma severa ou sistemática opressão. O original latino fala sobre o caçador que segue após a sua vítima, com intenção de prejudicá-la ou matá-la. A perseguição geralmente é uma tentativa constante e, por muitas vezes, sistemática, para eliminar ou prejudicar o indivíduo perseguido. Pode empregar ou não meios violentos. A perseguição pode ser mental, pode envolver o ostracismo social e, quando os costumes sociais assim o permitem, a perseguição pode se tornar-se violenta. Vejamos uma síntese histórica com relação à perseguição cristã. Paulo foi um grande perseguidor antes de sua conversão, e assim sucedeu que, depois, ele passou a ser o grande perseguido. O livro inteiro de Atos demonstra o fato. Aí vamos dizer, no número 1 desse estudo, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi o primeiro mártir cristão, e os agentes da perseguição foram os membros do Sinédrio, os mais alto corpo religioso e judicial de Israel, conforme Atos 7:52. Os justos de qualquer época são alvos da perseguição movida por indivíduos injustos, conforme Hebreus 11, versículo 38 e 1 João 3, versículo 12. O próprio Jesus predisse que os seus seguidores sofreriam muitas perseguições e aflições, conforme Mateus 5, 11 e Mateus 44. Mateus 5, 11 e Mateus 5, 44. E Lucas 11, versículo 48, e Marcos, capítulo 4, versículo 17, e João 15, versículo 20. Os sofrimentos e a morte de Jesus são conspícuos exemplos nas páginas do Novo Testamento, com passos religiosas e políticas, conforme João 10, 24 e seguinte, e também João 19, 12 e seguinte, como exemplos de trechos neotestamentários que falam sobre a questão, tanto os judeus quanto os romanos,
tiveram participação ativa na perseguição contra Jesus. Ele era tanto uma ameaça aos olhos dos religiosos judeus, como também uma alegada ameaça contra o poder político de Roma. Já no número 2, a gente tem: a igreja foi dispersada. Os primeiros discípulos de Jesus, incluindo os apóstolos, foram perseguidos e mortos, conforme Atos 3 e 4 e 6, 7 e 12. O apóstolo Paulo foi um caso especial, conforme Atos 9, versículo 1 a 9, e Filipenses 3, versículo 6, e 1 Coríntios 15, 32. Ele foi perseguido pelos judeus, mas também por quem se dizia cristão, conforme se vê em vários textos, segundo Coríntios 11. A igreja de Esmirna tipifica a igreja cristã antiga, que começou a ser oficialmente perseguida pelo Império Romano, conforme Apocalipse 2:9. O versículo 13 desse capítulo provavelmente se refere ao culto ao imperador. Os imperadores romanos chegaram a ser adorados como deuses, e os que não quiseram participar dessa forma de culto eram perseguidos. As perseguições dos acósticos contra a corrente principal da Igreja Apostólica são evidentes na história, tendo sido mencionada em 3 vezes em João 9 seguinte. Após a Era Apostólica, 10 imperadores romanos estiveram envolvidos nas perseguições contra o cristianismo, um período de terror que se prolongou até os dias de Constantino. Já no começo do século IV d.C., Nero foi o principal perseguidor imperial da Igreja. Ainda no tempo dos apóstolos, foi ele responsável pelo martírio de Pedro e de Paulo. O relato de Lucas em Atos foi escrito em parte com o intuito de convencer as autoridades romanas a aceitar o cristianismo como uma fé legítima e não como uma traição contra o Estado. Porém, esses propósitos de Lucas não teve bom êxito, tendo seguido vários séculos de perseguições e matança contra os cristãos. O imperador Nero foi quem deu exemplo acusando falsamente os cristãos de terem incendiado a cidade de Roma no ano 64 d.C. Em uma falsa retaliação, conforme o historiador romano Tácito informamos, muitos cristãos foram torturados ou mesmo mortos. Eles foram os 10 imperadores romanos perseguidores: Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aurélio e Diocleciano. Este último deles reinou de 2084 até a 3005 d.C. Mas, quando Constantino converteu-se ao cristianismo, mediante uma visão, as perseguições contra os cristãos cessaram no começo do século IV d.C. Constantino governou entre 272 a 337 d.C. Juliano, o apóstata, governou entre 361 a 363 d.C. Renovou as perseguições, mas em muito menor escala, demitindo cristãos dos seus postos oficiais e proibindo-os de ensinar os clássicos. Esse imperador tentou restaurar o paganismo e restabelecer as tradições antigas, só que os resultados dos seus esforços não perduraram após a sua morte. É impossível alguém possuir qualquer grau de santidade e não sofrer oposição por parte de um mundo hostil, conforme 2 Tessalonicenses 3:12. Existe a ofensa da cruz, conforme 1 Coríntios 1:23. A missão remitora de Cristo necessariamente inclui muitos sofrimentos. Ora, participamos dos seus sofrimentos em razão de nossa união espiritual com Ele, conforme Colossenses 1:24. A missão de Cristo, trazer os homens de volta a Deus,
é compartilhada por nós, e essa missão requer grande dose de sofrimento e sacrifício. Portanto, passamos por certo sofrimento na tentativa de cumprir nossas respectivas missões. Ao escrever a segunda epístola a Timóteo, mais precisamente no capítulo 3, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo fala sobre o exemplo de resistência que ele mesmo fixou. Que ele fala: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Isso foi palavra do apóstolo Paulo. Esses exemplos de perseguições e aflições que Paulo suportou foram tirados da primeira viagem missionária do apóstolo à região da Ásia Menor, onde Timóteo morava. O jovem Timóteo pode ter sido testemunho ocular de alguma dessas perseguições e aflições ocorridas talvez antes de ele se converter a Jesus. Paulo está convencido que não há caminho fácil para os filhos de Deus. Ele diz, entre aspas, eu também, todos que piamente querem viver em Cristo, Jesus padecerão perseguições, fecha aspas. Em 2 Timóteo 3,12, Jesus declarou que a cruz seria inevitável para quem o seguisse. E assim sempre tem sido. Podemos ser cristãos nominais sem sofrer muito inconveniente, mas os que querem ser cristãos genuínos têm que pagar o preço inevitável do sofrimento, embora tenham a garantia do poder libertador de Deus. Nesse versículo, Paulo diz a Timóteo que os que obedecem a Deus e vivem para Cristo serão perseguidos, mas não fique surpreso quanto as pessoas lhe se entenderem mal, criticarem e até mesmo tentarem ferir por causa dos em que você crê e de modo como vive. Não desista. Continue a viver de maneira que você sabe que é um cristão e deve viver. Deus é o único a quem pode precisar agradar. Já no item 3, a perseguição cristã é uma realidade. O pastor Antônio Gilberto lembra que o sofrimento, a perseguição e a tribulação são inevitáveis na vida do cristão, fazem parte da vida cristã, conforme 1 Tessalonicenses 3,3. O sofrimento da vida cristã pode ser mensurado desde a efeição mais comum, como a caçoada e a crítica mortais, o desprezo pelos amigos, pelos conhecidos e pelos membros da própria família, pode ser também o ostracismo, a perda de amigos, a perda de emprego, um prejuízo financeiro, um prejuízo educacional, boicote nos negócios, a guerra na produção, podendo chegar aos maus tratos pessoais, violência, ofensa, sofrimentos físicos, agressão física, destruição de bens, de propriedade, cultura, animais, benfeitorias, etc., e até a pressão e até a morte. A perseguição aos cristãos está aumentando em muitas partes do mundo. De acordo com dados da lista mundial da perseguição, em 2022, que é esse ano passado, fornecido pela missão Portas Abertas, mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. Vou repetir, mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. Eles são objetivo de discriminação em alguns lugares e outros são presos, torturados e mortos. E suas igrejas e casas são queimadas e suas carreiras arruinadas. As crianças cristãs são tomadas de seus pais, os líderes da igreja, missionários e evangelistas são geralmente alvos especiais de perseguição, conforme 1 Coríntios 4, 11, 13.
devemos reconhecer que aqueles que confessam a fé em Cristo pagam alto preço nos lugares onde os cristãos são minoria e onde a oposição ao cristianismo é forte, conforme Mateus 5, do versículo 9 a 12. Por essa razão, devemos orar por eles sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses 5,17. A perseguição cristã na atualidade. Julgo oportuno citar a diferença entre sofrimento e perseguição, segundo a missão As Portas Abertas. Sofrimento implica todos os esforços e sacrifício inerente ao cumprimento da missão cristã em qualquer lugar onde o cristão viva. Ou seja, todos os cristãos envolvidos na vida da igreja podem se considerar cristãos sofredores. O sofrimento também pode vir de situações variadas, de angústia, como doenças, questões familiares, problemas financeiros, etc. Então dizemos que o sofrimento, quanto tais situações, não são resultado direto de professar a fé cristã. Perseguições implicam todos os tipos de injustiça, de maus tratos e de respeito aos direitos humanos, com o objetivo de impedir a programação do Evangelho, seja por parte de um indivíduo, seja por parte de um grupo ou comunidade. Resumindo, sofrimento é uma afirmação passiva, enquanto a perseguição é uma afirmação ativa. Por isso que nós escolhemos falar sobre os cristãos perseguidos, ou a igreja perseguida, e decidiu deixar de usar a expressão cristãos sofredores, ou igreja sofredora. No contexto do Ministério de Portas Abertas, o foco das Portas Abertas é apoiar a parte do corpo de Cristo, que é perseguida. É por isso que, quando as Portas Abertas é solicitado atender cristãos que estejam sofrendo, mas não vivendo sob perseguição, ela busca o contato com algumas outras missões ou organização voltada a atender aquele tipo de fonte de sofrimento, reconhecendo assim a importância que os irmãos que estejam sofrendo recebam ajuda adequada. Já o pastor Olinto de Oliveira, na obra de Missões, da CBAD, ele fala que a hora chegou. Comenta que perseguição, de forma generalizada, pode ser definida como ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças de etnicidade, postura, política ou crença religiosa. A perseguição é mencionada na Bíblia Sagrada tanto no Antigo como no Novo Testamento. A gente vê que lá em Gênesis 4, 3 a 7, Daniel 6, Jó 15, 18 a 21, Mateus 23, 34 a 37, Mateus 24, 9, 2 Coríntios 11, 23 a 27. A igreja tem sido perseguida quase desde a sua fundação. Com o seu rápido crescimento, com muitas conversões depois do dia de Pentecostes, os líderes religiosos dos judeus sentiram-se ameaçados. Eles começaram a perseguir os apóstolos e lideravam a igreja. Depois prenderam e mataram Estevão, o primeiro mártir cristão, conforme está lá em Atos 7, 57 a 59. Depois da morte de Estevão, toda a igreja passou a ser perseguida. Mais tarde, a perseguição veio também da parte dos romanos e de outros povos. Desde então, tem sempre existido cristãos perseguidos por causa de sua fé em Cristo. Apesar disso, o Evangelho espalha-se cada vez mais, conforme Atos 4, 29 a 31. Vejamos o texto de 1 Pedro 4, 12 a 16, que é escrito em contexto da intensa perseguição do Evangelho. Então vamos lá. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória
pois regocijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo, pois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito, a glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, eu como o que se estremete em negócios alheio, mas que se padece como cristão. Não se vergonhe antes, glorifique a Deus nessa parte. Quer dizer, é importante isso, né? Que a gente não é perseguido porque somos homicida, ou ladrão, ou malfeitor, mas somos cristãos, entendeu? Então não devemos nos envergonhar, antes glorifique ao nosso Deus nessa parte. Paulo compartilha com Timóteo que, apesar de estar preso, a palavra de Deus não está algemada, conforme lá 2 Timóteo 2, de 8 a 10. Ele diz: lembra-te de Jesus Cristo e da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro, trabalho até as prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Então a gente vê que em muitos lugares ser cristão é perigoso. Como diz, o século XX teve início com a chamada rebelião dos Porches. Na China, essa rebelião levou à morte de mais missionários protestantes do que qualquer crise na história. Uma crise que, de alguma forma, foi um prenúncio do restante do século. A pressão e a perseguição do cristão, bem como o controle das igrejas por um sistema estatal de ideologia comunista, e consequência de uma dinâmica de poder social que normalmente representa uma visão do mundo e que tem uma reivindicação de superioridade sobre outras visões do mundo, a chave para controlar as igrejas é um sistema rígido de registro de monitoramento do Estado. Esse sistema ainda pode ser usado com países após a queda do comunismo, como é o caso da Ásia Central. Embora dependa de uma combinação de pressão e violência, a violência geralmente não é particularmente visível nesse sistema, porque seu controle sobre a igreja é completo e firme. Desde os atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, a violência e o radicalismo de matrizes muçulmanas têm aumentado. Isto tem, sim, uma base doutrinária forte, porque o Alcorão tem 118 passagens que estimulam a morte dos infiéis, ou seja, o que não segue o Islã. Particularmente os judeus e os cristãos, nos países muçulmanos, a lei islâmica proíbe a conversão de um muçulmano para outra religião. Os casos de maus-tratos são bastante numerosos, pois nesses países, pela lei, o muçulmano que se converte ao cristianismo é passível de pena de morte. E quando isso não acontece, há aprisionamento, tortura e pesadas multas. Isso pode ver lá em Mateus 5, 10 a 12. Que enquanto os cristãos ao redor do mundo têm os direitos negados, por escolherem seguir a Jesus, eles se tornam vulneráveis à hostilidade em diferentes esferas de vida. A vida privada, na família, comunidade, na nação e na igreja, isso faz com que eles sejam considerados cristãos perseguidos, que pertencem à igreja perseguida. A perseguição também pode depender da região do país onde vivem os cristãos. Áreas dominadas pelos muçulmanos, em países de maioria cristã, pode exercer uma forte pressão sobre os cristãos, até mesmo cometer atos de violência contra eles, mesmo que o país seja na maioria cristã. A Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho, segundo a classificação portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como uma nação mais fechada para o Evangelho desde o início desse século. Nesses últimos anos, o país norte-coreano
teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar interessada pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. É uma pergunta. Há muitos missionários que se arriscam para levar o Evangelho para os norte-coreanos. Como ajudar a igreja perseguida? Primeiro, conhecer a gravidade da situação. Para muitas pessoas, o mundo atual converte ou não renunciar à sua fé significa oposição, abandono ou até violência da família, perda de emprego, perda de bem, perda de direito básico, exílio, prisão, tortura, mutilação e morte. Existem algumas maneiras pelas quais podemos ajudar a igreja perseguida. Primeiramente, devemos orar pelos cristãos perseguidos. Sabemos que a oração feita por um justo pode por muitos seus efeitos, conforme Tiago 5,16. Ore para que eles tenham coragem e não desanimem. Ore também por proteção de suas vidas e suas famílias e suas comunidades, conforme Efésios 6, 19 a 20. Ore pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que eles se arrependam e convertam como o apóstolo Paulo. Pesquise mais sobre a igreja perseguida, transmitindo essas informações para mais pessoas, a fim que todos possam ajudar. Seja solidário aos crentes perseguidos através da ajuda financeira, além de suas orações. Lembre-se que o amor de Cristo vence todo ódio, toda perseguição, conforme Romanos 8, 35 a 39. Mais do que nunca, nós brasileiros devemos ser muito gratos ao Senhor pela liberdade de culto que ainda desfrutamos em nossa pátria. No Brasil, 7 de janeiro é o dia da liberdade de culto. A data reforça que todos os brasileiros podem exercer sua crença de forma livre sem sofrer perseguições. Na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso 6, diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. No artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, afirma, entre aspas, todo ser humano tem o direito à liberdade de pensamento, consciência, religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de se manifestar a essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Fecha aspas. A guisa de sugestão é uma das maneiras de motivar e engajar a igreja local na ajuda da igreja perseguida. É estabelecer o Domingo da Igreja Perseguida, a TIP. O que é o Domingo da Igreja Perseguida, a TIP, né? O Domingo da Igreja Perseguida é um movimento de oração em favor dos cristãos perseguidos, idealizado pelo irmão André, fundador das Portas Abertas. Atualmente estima que mais de 360 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. O TIP acontece no Brasil desde 1988 e tem como objetivo servir aos cristãos perseguidos por meio da oração e contribuição para fortalecê-los em meio à adversidade, além de conscientizar a igreja brasileira a respeito da hostilidade enfrentada por nossos irmãos e irmãs. Milhares de igrejas no Brasil participam do TIP, por entenderes que um dos papéis fundamentais que exercemos como igreja é um país livre, interceder por nossos irmãos perseguidos, e não desfrutam da nossa liberdade de atuar sem medo. Como é possível participar da TIP? É a pergunta.
A participação da sua igreja no TIP consiste em um compromisso de mobilizar os membros para orar e agir em favor dos cristãos presos num país da lista mundial de perseguição. Esse tempo dedicado à igreja perseguida pode acontecer antes e durante ou após o culto. Cada igreja local decide o formato que a TIP terá. A data da realização do TIP pode variar a cada ano, pois acontece no domingo após o Pentecostes. Isso porque o relato bíblico de Atos 4 marca o início da perseguição aos cristãos. Logo após a descida do Espírito Santo, com a pressão de Pedro e João, simbolicamente estão podendo dizer que este foi o início da igreja perseguida. Ore pela igreja perseguida. A oração é a parte fundamental do trabalho missionário. O Senhor disse, entre aspas, pede-se que eu te darei as nações por herança, fecha aspas. Logo, as nações pertencem ao Senhor. A oração coloca-lhe nas condições de intercessores da obra missionária, conforme Isaías 62, do versículo 6 ao 10. Em Salmos, contemplamos um número significativo de orações a Deus. A tônica da grande parte dessas orações consiste no pedido das nações. Além de Israel, venha a conhecer o único e verdadeiro Deus, de adorar somente a Ele, conforme Salmo 67, versículo de 1 a 3. Jesus disse aos discípulos, entre aspas, a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Fecha aspas. Está lá em Mateus 9, 37 a 38. É o nosso dever orar para que o Senhor chame e envie pessoas da sua própria escolha. Os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiro, em Mateus 9, são os que foram enviados por Jesus para ceifar, em Mateus 10. Os muros do comunismo ateísta ruinaram pelas orações dos crentes, sofredores ao lado de dentro e pelas orações missionárias intercessoras de guerreiros do lado de fora. Podemos fazer uma oração nesse lado do planeta e as coisas já acontecerem no outro lado. Podemos orar por um professor missionário, uma sala de aula da escola bíblica, um longínquo campo missionário e o Espírito Santo ser derramado de maneira especial no ensino das benditas e eternas palavras. Missionários e pregadores nacionais, correndo perigo inspirado pelo inferno, pode ser livre pela mão de Deus, através das orações de pessoas em altares distantes. Os obreiros avançarão com eficiência na seara do Senhor. À medida que atendemos o único pedido de oração que Jesus fez, ele, entre aspas, rogai, pois o Senhor da seara que envia o obreiro para a sua seara, conforme Lucas 10, versículo 2. O pastor nunca deixe quanto se ensinar sobre o impressionante poder de lugar da intercessão na obra de alcançar um novo mundo. Torne sua igreja o centro do mundo, a partir do qual emane bênçãos divinas e a influência transformadora de vida para toda a seara do mundo. Graças a Deus que está havendo um avivamento de oração entre os cristãos ao redor do mundo. Hoje, esse avivamento começou na América Latina e na Coreia do Sul. E hoje, as casas de oração são centros de crescimento de testemunho cristão, como na Índia. Lembramos e, ao mesmo tempo, agradecemos ao Senhor pelas milhares e valorosas guerreiras de orações, que fazem parte do círculo de oração nas suas igrejas, as quais fazem da oração um poderoso e dispensável ministério na obra de Deus, sendo verdadeiras colunas de sustentação, principalmente da obra missionária. Desejamos a essas heroínas anônimas que o nosso sumo pastor conceda a elas as mais selecionadas bênçãos espirituais. A obra missionária está no coração do Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde a fundação do mundo. Aqui neste mundo, toda a sua vida foi dedicada ao cumprimento da grande comissão, conforme João 18:37 e Lucas capítulo 2, 48 a 49. Satanás, por sua vez, pessoalmente combateu a obra missionária de Jesus.
Ele fez isso com prioridade, em Mateus 4, 1, 11, com sutileza em Mateus 8, 32, 33, e com audácia em João 13, 27, e com persistência em Lucas 23, 35 a 39. Não podemos ignorar os artistas de Satanás contra a obra missionária, principalmente porque ele sabe que os missionários são como cordeiros enviados para o meio de lobo. Por isso, entre aspas, ide eis que fois amando como cordeiro ao meio de lobo. Fecha aspas. Está em Lucas 10, 3. Que paradoxo, né? O cordeiro saindo para salvar ovelhas de lobo. Aqui está a simplicidade unida ao desamparo, nenhuma arma carnal como defesa. Mas Deus tem uma maneira de criar força a partir da fraqueza e de usar até a morte como uma arma de vitória e da vida. Aqui vemos a supremacia de Cristo. Ele é o maior vencedor do mundo, e ainda assim que suas forças não foram utilizadas no que refere à defesa carnal ou terrena. Os cristãos têm sido assassinados aos milhares, mas o avanço triunfal continua. Uma vez que a própria morte não nos vence, podemos começar a entender que somos imbatíveis, mas se começarmos a nos equipar com as armas carnais, estaremos caminhando em direção à derrota. Embora considerando um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade da oração. Para ele, orar era considerado uma prioridade no seu ministério, pois orar era uma atividade missionária, conforme Romanos 15, versículo 30 a 33, e Colossenses 4, versículo 3 e 4, e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. A oração é nossa arma mais poderosa contra o ataque de Satanás. Ela é uma arma secreta para os fiéis e que o inimigo não pode derrotar. Eis algumas das principais razões pelas quais temos que dever de orar pelos missionários. Primeiro, os missionários precisam de nossas orações porque são pessoas com necessidades humanas, normais, fraquezas e problemas. Esses escolhidos de Deus precisam da vitalidade física, emocional e espiritual. Segundo, porque os missionários são pessoas que Deus usa, pois a estratégia missionária de Deus é sempre alcançar os perdidos por meio da sua palavra, dada para os seus servos. Ele mesmo enviou, conforme Romanos 10, versículo 14 e 15. Terceiro, os missionários são alvos principais de ataque e oposição de Satanás, porque eles são usados por Deus. Satanás é inimigo dos missionários e usa de muitos métodos para impedir que o evangelho seja propagado. Satanás trata os missionários como invasores do seu território, no qual ele não abre mão nem um centímetro, sequer uma batalha. Quarto, para que o Senhor capacite os missionários e conquistar o território de Satanás. Quinto, para que o Senhor tenha a eles poder para falar do evangelho com coragem e clareza, a fim que eles fechem as pessoas se arrependerem e se voltarem para Cristo. Sexto, para que o Senhor abra as portas e renova a barreira, principalmente nos países sob domínio de potestades demoníacas, da feitiçaria, trevas profundas e até do reino de Cristo seja estabelecido. Paulo sabia que a oração trazia resultado. Ele continuara nos livrando, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Isso é a palavra de Paulo. Assim muitos darão graça por nossa causa, pelo favor que nós é concedido em resposta à oração de muitos. Então, da mesma forma como Arão e Ur sustentavam os braços de Moisés na batalha contra os amalequistas, conforme lá Êxodo 17, 12, você pode sustentar os braços cansados de missionário por meio das suas orações. O apóstolo Paulo pediu oração por livramento aos crentes de Roma. Esta é, sem dúvida, a arma mais poderosa que temos e não podemos ficar omissos quanto ao seu uso. Envolve-se com a causa da igreja perseguida. É indispensável interceder continuamente pelos missionários, mas principalmente pelos seus filhos, para que estes entendam a vocação dos pais e para que sua igreja seja fiel em sustentá-la com dignidade. Não mais tempo a perder.
Se você, leitor, está ou assistindo, está consciente da importância da oração pela obra missionária, não deixe para depois, comece a interceder agora. E que Deus conceda à Igreja Brasileira, mormente, a Assembleia de Deus e todas as igrejas, a graça de ser uma igreja que se alegra ou está em sua presença, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Quer dizer, orai sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses 5,57. Irmãos, eu citei aqui a Igreja Assembleia de Deus, porque a lição é da CPAD, é da Igreja Assembleia de Deus. Mas qualquer denominação evangélica, como a nossa congregacional, ela tem que estar embalsada nessa questão de estar orando, intercedendo pelos missionários. Porque isso aí é muito importante, a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa contribuição, mas muito mais pela nossa oração. Porque não é só a questão financeira. É claro que isso aí é muito importante para o missionário. Ele precisa se sustentar, ele precisa ter todas as suas despesas pagas, né? Porque eles precisam morar, eles precisam pagar os seus impostos, suas taxas e tudo mais. Mas a questão da oração é muito coisa, porque é a oração que vai dar força espiritualmente para o missionário, né? Essa questão da oração é que vai fortalecer na alma, na esperança, porque como a gente narrou, né, nesse resumo, nesse estudo, a igreja é muito perseguida. Então, o que acontece? Eles muitas vezes desanimam, porque vê tantas perseguições, tortura, sofrimento, e eles acabam, muitos até desistem dessa obra missionária. Mas nós temos que orar para que Deus fortaleça, Deus ampare, né? E que sempre esteja renovando suas forças, sua esperança, seu amor e sua fé principalmente, né? Para crer que eles são mais que vencedores e que eles podem conquistar essas almas para Cristo, através da palavra de Deus, através desse trabalho missionário. Então vamos agradecer a Deus por mais essa aula ficou um pouquinho mais extensa, mas foi muito importante, né, esse conhecimento que a gente tem e ter essa questão, né, da perseguição que tem os missionários, e aí tentarmos para essa questão de estarmos orando. Então vamos orar. Senhor Pai, muito obrigado por mais esse estudo. Nós queremos te louvar por cada pessoa que está assistindo e que o Senhor toque no coração de cada pessoa e se interceder, orar pelas essas vidas, Pai, pelas essas vidas que estão ali nesse trabalho missionário, que o Senhor possa estar abençoando, principalmente eles que estão ali como missionários transculturais, que vão para outras nações, principalmente nações que não aceitam o Evangelho, não aceitam a Tua Palavra, mas que eles possam ter esperança, possam ser fortalecidos na fé, na esperança, no amor, e que o Senhor possa abençoar, e que o Senhor possa levantar intercessores, Pai. Que as igrejas, Pai, possam interceder, possam também contribuir financeiramente com a obra missionária. Seja conosco, nos abençoe, dê um domingo de bênção, de paz, abençoe nossa semana. Se porventura alguém está assistindo esse estudo através das redes sociais, se tem alguém enfermo em casa, que o Senhor ministre a cura, que ministre a paz, a alegria, que possamos ter uma semana abençoada, até nós estarmos reunidos na próxima lição, Pai. Seja conosco, nos abençoe e nos guarde e livra de todo mal. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, no próximo domingo, dia 17/12, nós vamos falar sobre a lição 12, que é o modelo de missões da igreja da Antioquia. Isso. Na lição 12. Então, até a próxima lição e que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo.